gerações, né? Falou de Gideão, falou de Noé, falou do parábola do filho pródigo, né? E vocês têm que entender uma coisa: nosso estudo aqui é sobre gerações, né? A bênção das gerações. Então você vai ver o que aconteceu com Gideão. Ele venceu lá a batalha que tinha que vencer, ele fez tudo que Deus mandou, certinho, direitinho e tal. Na hora que ele foi chamado para a batalha, ele ia sair para a batalha, tinha um probleminha porque o pai dele era adorador de Baal, tinha um altar a Baal, embora Gideão fosse temente a Deus. Mas aí o Senhor disse: você não pode ir para a batalha porque teu pai está comprometido com o outro lado, com as trevas. E você vai ter que resolver esse problema. Não era Deus que tinha que resolver, era ele. Ele foi lá de madrugada com os amigos dele, quebrou tudo, arrebentou tudo voltado do pai dele, pegou a madeira, subiu para cima do monte, aproveitou, roubou o boi mais novo do pai dele, chegou lá, sacrificou a Deus. E no dia seguinte, quando o pai dele perguntou: quem foi que fez isso? Aí disse: foi seu filho. Aí foi falar com o Gideão e disse: é o seguinte, Deus está me chamando para uma guerra, para combater, para defender Israel, mas o senhor está comprometido com Baal, e quando um filho vai para a guerra, o pai tem que abençoar. Como é que o senhor vai me abençoar se eu sou adorador de Baal? Vai botar a mão na minha cabeça, dando de Baal, quando eu vencer a batalha, vai dizer que foi Baal que me abençoou. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Então por isso eu quebrei tudo. E o filho, pai dele, aceitou: tá bom, meu filho, então também eu estou com o Senhor, estamos juntos aí. Aí o pai dele passou para o lado do Senhor, ele foi lá e venceu a guerra. Até aí tudo bem. Veja o que aconteceu aqui, preste atenção aqui. O filho temente a Deus, o pai temente a uma potestade chamada Baal. Então vocês prestem atenção que aqui tem uma separação, uma desconexão, uma barreira já da primeira para a segunda geração. Embora o pai tivesse o lado ruim, o filho entrou do lado bom. Mas de qualquer forma, é sempre pai que abençoa filho, né? Eu costumo dizer que nem quando às vezes o crente chega na igreja e pede a bênção do pastor, às vezes está precisando de uma bênção paterna, e quem tem que abençoar é o pai. A bênção do pai tem mais poder do que a bênção do pastor. Porque o pai é pai e foi Deus que inventou isso, Deus que criou o pai, né? A mão do pai: mas eu sou crente, mas o meu pai é incrédulo, mas ele, teu pai, vai te abençoar. A bênção dele tem efeito tremendo na vida da pessoa. Então, nesse caso aqui, Gideão, quando quebrou o altar que o pai dele aceitou aquilo ali, houve ali uma reconexão, uma conexão, uma volta à geração abençoada, né? Nesse caso foi o filho que acabou abençoando o pai, tomando essa atitude. Muito bem, primeira e segunda geração. Ele vai para a guerra, venceu, como o Jorge falou aqui, venceu os inimigos, mas quando ele venceu os inimigos, ele então se transformou em juiz de Israel. Não tinha rei ainda, eram os juízes que mandavam. Então, quando alguém é nomeado por Deus como juiz, aquele juiz ele ficava não somente governando, mas fazendo tudo como se fosse o rei, embora não fosse realeza ainda. Então, Gideão então, passou a ser o juiz de Israel e governou Israel por 40 anos. E aí ele cometeu um deslize, ele mandou fazer uma estola, um éfode de linho para ele, de sacerdote, embora ele fosse da tribo de Manassés e não levita. Então, ele não era de uma tribo sacerdotal, mas ele estava mandando. Era o Alexandre Moraes da época, então estava mandando: vou fazer uma túnica para mim e vou bancar o sacerdote. E ele ficou até bonito aquele negócio, né? O juiz andando de escola para lá e para cá e tal. Só que ele devia estar governando em Jerusalém e tinha uma cidade chamada Siquém, e lá em Siquém tinha umas mulheres bonitas e tal. O pessoal chegava lá, pagava e fazia um pouco de amor lá. Ou seja, era um baixo meretrício tremendo que tinha lá, e todo mundo corria lá para Siquém. Gideão passou a ser frequentador de Siquém, e o que aconteceu? Transando com aquelas prostitutas todas, acabou arranjando 70 filhos. 70. Só que um era filho de uma mãe, um era filho da prostituta, filho da outra prostituta, filho da outra, filho da outra, filho da outra. Até era que não sabia quem era a mãe. Ele era o pai, né? Não sabia quem era a mãe, né? Muito bem, preste atenção, porque Gideão tinha que gerar uma outra geração. Tinha que criar, estabelecer, já que o pai estabeleceu a segunda, ele tinha que estabelecer a terceira. O que nós falamos aqui na parte da manhã? Que uma geração tem que ensinar a outra a andar na presença de Deus. Ele não ensinou nada, não instruiu nada, largou para lá, deixou para lá, e não fez o mínimo esforço para que as gerações dele continuassem o legado dele. Embora ele tivesse sido um bom juiz. Houve 40 anos de paz. Ninguém mais incomodou Israel, porque quando chegavam para incomodar, já, cuidado que esse Gideão aí é aquele camarada que com 300 homens derrotou os midianitas. Então ele ficou com uma moral tremenda na região toda. Aí ele morre.
Quando ele morre, não deixou, não ensinou, não orientou, não falou nada. E daí, quem vai continuar o legado? Cadê a bênção? Cadê o ensino da geração? Ou seja, aí ele, com as atitudes dele, com o jeito dele, com o prazer dele lá para a prostituta, ele fez com que se desconectasse ou não houvesse conexão da próxima geração dele. Aí, resultado, apareceu mais espertinho lá, um tal de Abimeleque, que era um dos filhos dele, armou uma tramóia lá, arranjou uma quadrilha lá, uma tramóia, chamou os irmãos para uma reunião, e pensando que era uma reunião fraternal, de a família e tal, vamos fazer um churrasco aqui e tal. Foi todo mundo lá para uma pedra, ele já macomunado com a quadrilha dele, passou o cerol em todo mundo, saiu matando todos os irmãos dele, porque ele não queria concorrência, ele queria o lugar do pai dele, né? Meu pai foi juiz, eu mato todo mundo e assumo o lugar dele. Só que tem lá um menorzinho, um pequenininho lá, chamado Jotão. Jotão, quando viu aquela barbaridade, Jotão ficou a mula, caiu no meio do mato e se mandou. E aí, Abimeleque conseguiu matar 68 irmãos dele, sobrou ele e sobrou o Jotão, né? Olha o que eu estou falando aqui, não tinha ainda geração para continuar, não tinha a bênção da geração. Aí Jotão sai, vai embora, foge, e Abimeleque não percebeu que escapou um. Esse um que escapou, ele caiu no meio do mato, se mandou, foi embora, fugiu, e aí ele resolveu se vingar também, né? Bom, já que meu irmão matou todo mundo, agora eu não vou deixar fácil, porque no dia que ele me encontrar vai me matar. Então eu vou acabar logo com ele. Só que ele não era bandido, não tinha quadrilha, não tinha ninguém, estava sozinho na vida, né? Quando a pessoa está sozinha, a primeira coisa que a pessoa lembra é de Deus. Eu estou sozinho, meu Senhor não me abandona, estou solitário e tal, vem meu socorro. O Senhor que é o Deus dos órfãos, Deus das viúvas e tal, vem me socorrer. Aí ele vai para o monte Gerizim. Tinha dois montes de Israel, Monte Ebal, Monte Gerizim. Monte Ebal era o monte da maldição e Gerizim era o monte da bênção. Foi quando Moisés saiu lá do Egito, então do deserto. Aí o Senhor assim, pega 6 tribos, coloca no Monte Ebal e manda eles proferirem maldições. Pega 6 tribos, bota no Monte Gerizim e manda eles proferirem bênçãos. Então, Monte da maldição, Monte da bênção. Depois foi um ato profético. Eles saíram, aí depois o Senhor disse, agora vocês vão escolher o que vocês querem seguir, uma bênção ou uma maldição. E o pessoal entendeu o que Deus estava dizendo. Quando Jotão corre para um dos montes para amaldiçoar o seu irmão, Abimeleque, ele não sobe no monte da maldição, que era o normal, que era o lógico, da maldição é para amaldiçoar. Ele espertamente vai para o monte da bênção. Quando ele chega no monte da bênção, que ele amaldiçoa o seu irmão Abimeleque, ele está amaldiçoando o irmão dele em nome de Deus. Aí o bicho pegou para o lado do Abimeleque. É a mesma coisa que acontece hoje dentro da igreja, quando um crente que se diz crente, que fala língua estranha, que diz que é temente a Deus, quando ele lança uma maldição sobre alguém, ele é mais perigoso do que pai de santo de baixo espiritismo. Porque o macumbeiro, se fizer uma macumba para mim, eu vou rir dele, não vai pegar. Porque já está decretado na Bíblia que aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Como eu sou nascido de novo, ele não vai me tocar. Como já está escrito, não precisa nem orar. Já tem um decreto lançado por Deus que eu não posso ser tocado pelo demônio. Não sou tocado. Eu não vou ficar apavorado, tremendo. Eu não vou pedir oração a todo mundo. Ora comigo que fizeram a macumba contra mim. É problema de quem fez e vai acabar. Não tem problema nenhum. Porém, quando alguém vem para você te amaldiçoando e está debaixo da graça de Deus, com isso você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, como você disse, toda vez que um crente fala mal de mim, eu já amarro logo de risco, eu fico sabendo, Senhor, está querendo acabar comigo, está me difamando, está me caluniando. Senhor, coloca a tua mão, peça a tua bênção. Não peço vingança, não peço que não peço nada, Senhor. Eu só peço que tu levante uma barreira de justiça entre eu e ele. Só isso. É uma barreira assim, ó. Eu não passo falando, nem ele passa para cá. Eu não vou amaldiçoar e também não vem me amaldiçoar. Então está longe da minha vida. Por quê? Porque esses vêm, não sei. Então, não tenha medo do pai de santo, do macumbeiro, do bruxo, da feiticeira. Não tenha medo, porque não vai te tocar. Mas cuidado quando for um irmão. Cuidado quando for um irmão que lança uma difamação, uma calúnia, qualquer coisa, entendeu? Isso, inclusive, eu não estou falando aqui, não é bobagem, não, está na Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, eu não falo nada fora da Bíblia, né? Vocês se lembram aqui, nós falamos não sei se ele falou sobre Jacó aqui, quando Jacó
Jacó era filho de Rebeca, né? Rebeca era irmã de Labão, e ele foi para casa de Labão, tio dele, e casou casando com Raquel, que era a prima dele, e ele é apaixonado por Raquel. Ele se amarrou em Raquel. Né? O camarada que diz que vai trabalhar 7 anos para conseguir a mão de uma mulher, tem que ser apaixonado mesmo. Vou trabalhar de graça 7 anos para você me dar sua filha. Olha, não é brincadeira não. Um dia eu estava falando com a Cláudia, assim, minha filha, pensando bem, eu por você não trabalho nem 7 dias. 7 horas. 7 horas. Tadinha. Sabe o que ela me respondeu? E por você não fazia nem 7 minutos. Não vai contar isso para ela, não, que ela fica chateada comigo, hein? Eles estão casados há 10 anos, né? Aí estamos casados assim, já vai para 51 anos, né? Então, ele era apaixonado por Raquel. Raquel era gamou em Raquel 7 anos. Aí o Labão enganou ele. Eu quero o seguinte, que primeiro vai a mais velha, depois vai a mais nova. Então, você vai levar a Leia primeiro. Mas eu não quero a Leia, eu quero a Raquel. Não, então trabalha mais 7. Tome mais 7 anos. 14 anos agora, trabalhando pela mulher que ele gostava, apaixonado. Aí depois, na hora de ir embora, o sogro, não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí você trabalha mais comigo, eu vou te pagar e tal. Aí teve uma ideia, muito inteligente. É o seguinte, eu vou trabalhar, não precisa me dar salário não. Trabalhar mais uns 6 anos, que eu falando. Deixa comigo, eu só quero o seguinte, fazer um acordo aqui. Todo animal que nascer malhado é meu, que nascer liso é seu, tá bom? Como era difícil nascer animal malhado, o sogro espertão, o tio dele, topei, topo, bora, tá certo então. Aí pensou assim, vai se ferrar comigo. Só que ele foi lá, armou aquela da pulga das varinhas do rio lá, daqui a pouco só nascia ovelha malhada, e acabou ficando mais rico do que o tio. Aí foi quando se separaram, foram embora. E agora ele estava com a mulher amada. Só que a mulher amada era estéril. Não tinha filho. E a outra feia estava tendo filho toda hora. Né? E isso, irmãos, eu estou falando aqui isso rapidamente, irmão, mas se vocês quiserem ficar comigo umas 3 horas para me falar sobre esse assunto, eu fico. Porque eu vou mostrar a vocês, quando o Jorge falou aqui que o Jacó abençoou os filhos, se vocês forem ver as bênçãos de Jacó sobre os filhos, vocês vão ver e fazer uma comparação com esse negócio de astrologia, esses signos aí, escorpião, Áries, aqui e tal, vocês vão ver que as 12 bênçãos é exatamente o que diz a astrologia sobre, não estou falando do ponto de vista de espiritismo, não, como é que se fala o nome, de misticismo, não é misticismo não, mas exatamente a bênção que ele lançou são bênçãos dos 12 signos. Aí você vai prestar atenção, quando ele abençoa os filhos daquele que não gostava, com os filhos daquele que gostava. Entendeu? Aí você vê a influência da bênção por causa dessa situação. Porque ele teve que levar as 2 irmãs, e as 2 irmãs tinham 2 servas, e teve que levar as 4. Ele acabou pegando as 4, né? Fez filho das 4. Bem, mas a amada não fazia filho dela. Aí, resultado. De repente, um dia lá, Labão sai para dar um passeio, diz que vai embora, vamos fugir. Obrigado, mano. Vai fugir, aí resultado. A Raquel entra lá na casa do pai e rouba os ídolos dele. Tinha uns ídolos que ele adorava, né? Era um adorador. Ela rouba e tira para ela. E esconde, e vai embora. Eles vão embora. Quando chega lá na frente, lá, quando Labão soube que tinha sido roubado, vai atrás. E chega lá, vocês me roubaram roubaram meus ídolos, quero saber dos meus ídolos, quero meu ídolo, quero roubar. Aí Jacó, não roubou, aqui não tem ladrão, não roubou. Aí Jacó se enfurece. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Labão, você vai revistar todo mundo, mas aquele que tiver roubado, não viverá. Deixa eu ver aqui como é que diz claramente aqui, o versículo aqui certinho. É Gênesis 36. Primeiro aqui é a maldição dele, cadê? Ai, cara, sumiu aqui. Sumiu a página aqui. Quando Labão briga com ele. Tá bom aqui. Não viva, morra. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Ele vai morrer. Se você achar os teus deuses, com quem for achado, vai morrer. Aí, olha, o homem de Deus lançando uma palavra. A palavra tem um poder tremendo.
Vocês se lembram quando eu disse para vocês que eu falei aqui, não sei se eu ensinei aqui também, sobre viver na dimensão natural e na espiritual, né? Na natural você pode falar bobagem à vontade, mas quando você chega na espiritual, o que você falar tem poder. Quando alguém fala assim, palavras têm poder, só tem poder quando você está no mundo espiritual. Quando você está no natural, você pode xingar, falar, não vai acontecer nada, você vai pecar no máximo, Deus vai ficar descastigado. Mas no mundo espiritual, as palavras que saem da tua boca saem com autoridade. Porque todo mundo que está no mundo espiritual se enquadra em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o mal, toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Porque quando você está no mundo espiritual, na dimensão espiritual, nada te atinge. Por isso tem poder para fazer qualquer coisa. Então ele disse, morra a pessoa com quem você encontrar os ídolos. Aí Labão começou a procurou aqui, foi na tenda de Lé, não estava, aí de repente Raquel vacilou, entrou lá, a Raquel estava sentada em cima do ídolo para ele não achar, ela ficou com medo e entregou, né? Foi eu que roubei. Ou seja, ele amava a Raquel e ele decretou a morte de Raquel. Ela teve um filho chamado José, né? Depois ela teve outro filho chamado, que ela botou o nome de Benoni, e eles botaram o nome de Benjamim, né? Foram os dois filhos que eram os amados de Jacó, a preferência de Jacó. Mas quando ela teve o segundo filho, ela morreu. Exatamente como ele falou. Ou seja, das 4 mulheres, a que ele mais amava, pela qual ele mais trabalhou, foi a mulher que ele matou com a sua boca. Então temos que tomar cuidado com o que a gente fala quando a gente está na dimensão espiritual. Entendeu? É aquele caso, você está na dimensão natural, você fala, sai demônio, em nome de Jesus, o demônio não sai. Mas você vai para a dimensão espiritual, você fala, sai demônio, ele sai. Porque aqui você tem autoridade. Então, o que aconteceu com Jotão foi que ele subiu no monte da bênção e lançou a maldição sobre Abimeleque. Presta atenção, porque abriu 3 anos depois, um espírito mau, espírito das trevas, saído da parte do Senhor. Como é que pode? É que aquela palavra de Jotão estava na presença de Deus, esperando o dia do cumprimento. Aí o Senhor disse assim, pode ir, está liberado, vai lá o demônio, é o que você tem que fazer. Aí o povo se revoltou contra Abimeleque, brigaram com ele, lincharam ele, uma mulher deu uma pedrada na cabeça dele, e ele morreu e acabou com a raça dele, ou seja, a maldição de Jotão se cumpriu. O que aconteceu? Cadê a geração de Gideão? Acabou, não tem mais. Aí ele falou de que foi Noé, né? Depois veio Noé. Isso. Noé. O de Noé também é um assunto muito profundo, porque Noé, as pessoas dizem que Noé pregou 120 anos e as pessoas não se converteram. Gente, é só entender a Bíblia que você vai ver que não era para se converter ninguém. A Bíblia chama Noé de pregador, pregoeiro de justiça. Uma coisa é você pregar boas novas de salvação, e outra coisa é você pregar justiça. Quando você prega a justiça para uma pessoa, você diz assim para ela, olha, infelizmente eu quero dizer uma coisa, você está vivendo assim, e você vai morrer. Não, mas eu quero aceitar a vida, não adianta, você vai morrer porque você pratica o mal. Você decretou. Noé pregava assim, vocês que não obedecem, me respeitam, vocês serão punidos pelo Senhor, que Deus vai matar vocês, Deus vai matar vocês, Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir. E eles riam, debocharam, estão rindo de mim, estão se debochando. Não tem problema, porque o meu Deus é um Deus de justiça e ele não gosta de vocês. Vocês são pecadores, miseráveis. Ou seja, ele pregava sabendo que ninguém ia se converter. A prova é de que quando Deus mandou fazer a arca só cabia uma família, que era dele. Aquela arca de não sei quantos metros, 150 metros, não me lembro agora, com 3 andares, não cabia um montão de gente. Não cabia 500 pessoas, 100 pessoas não cabia. Os animais tinham que entrar ali. Então só cabia uma família mesmo, que era dele. Então realmente veio o dilúvio, mata todo mundo, né? Vieram os animais, as pessoas não sabem como que critério que Noé usou para saber que era animal imundo, animal puro ou animal imundo. Se a lei não tinha sido, não estava ainda, não tinha assim, relação com isso ainda. Então, o que aconteceu foi que aqueles animais, porque os animais que entraram na arca, eles entraram na arca, ficaram 1 ano na arca sem brigar ninguém com ninguém. O leão não comeu o cabritinho,
A cobra não mordeu ninguém, a venenosa, não aconteceu nada. Os animais viveram em plena harmonia, né? Não houve agressividade, eles não eram agressivos, eles comiam qualquer coisa. Eles eram mansos, o leão era manso, o leão era manso, o tigre era manso, todo mundo manso, a cobra ficava na dela e o outro animal na dele, e tinha animais imundos e puros e impuros, né? Mas por que eles não fizeram nada? E outra coisa, Noé não foi no mato, não foi na selva, não foi na savana, não foi buscar nada, ninguém em lugar nenhum. Eles vieram espontaneamente. Da onde vieram aqueles animais? Aqueles animais eram os animais que, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, eles não foram expulsos, eles não saíram de lá. Eles permaneceram lá. Eles só saíram do Éden, quando foi trazido de volta, só saíram do Éden para entrar na arca. Então aqueles animais não tinham sido atingidos pela violência, pela perversidade do pecado do ser humano. Foram preservados por Deus para entrar de novo na história a partir de Noé. Mas naquele tempo eles não ficavam pelo meio do mato se comendo, se matando um ao outro, não. Eles entraram lá. Aí preste atenção. A geração de Noé era uma geração ruim, má, né? Pecadora, pecaminosa, né? A Bíblia fala muito a expressão festejavam e tal, e se davam em casamento, né? Não lembro agora o versículo certo, né? Festejavam, se davam em casamento e tal, e a Bíblia diz que não será assim na vida do Filho do Homem, na vida eterna, nem se casam, nem se dão em casamento. Então aquela era uma libertinagem tremenda. Bem, aí vem o dilúvio, mata todo mundo, e Noé entra na barca, entra na arca, e numa situação semelhante à de Adão. Adão veio ao mundo, foi criado por Deus lá no Jardim do Éden, sem geração, sem descendência, não tinha ninguém atrás dele, né? Ia começar dele. Ele entra sozinho na vida, e de repente Deus dá um sono profundo nele e tira um pedaço dele e faz uma mulher. Quando ele acorda, tem uma mulher. A partir daí, né, começa a namorar e começa a fazer filho, para criar a humanidade. No caso de Noé, ele já entrou na arca com 3 gerações. Ele, os filhos e, naturalmente, depois os netos que nasceram. Quando ele entrou não tinha neto, mas depois eles nasceram, né? Ou seja, depois não. Depois que eles saíram da arca, já tinha neto. Provavelmente a mulher engravidou na arca mesmo e teve o seu filho, o seu neto. Então, quando eles saíram da arca, porque entraram 8 pessoas, né? Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Quando eles saíram, então ele recebeu todas as orientações que Deus deu para Adão: crescer, multiplicar, povoar, encher a terra, dominar, sujeitar e tal. Deu também para Noé as mesmas ordens. Era um recomeço, era um reinício. Só que nesse reinício ele vai, planta lá uma vinha, enche a cara, fica bêbado, vai para cima, não quis incomodar ninguém, foi para sua tenda e dormiu. E não se sabe porque o filho dele vem e abusa sexualmente dele, né? São 3 versões, mas a mais aceita pelo rabinato de Israel é essa aí, de que houve abuso sexual contra o seu próprio pai, porque a maldição do pai foi violenta sobre o seu filho, o filho de Cão. Então, mas onde é que está o segredo aqui? Onde é que está a história aqui? O que levou aquele rapaz, o filho dele, a ter uma atração sexual pelo pai que estava sem roupa? O que levou a isso? É que eles vinham de uma geração que era problemática. E aquele rapaz tinha aquilo no coração, aquilo não nasceu depois não. Aquilo veio lá de trás, aquilo estava no coração dele. Eles eram a conexão da geração ruim com uma geração nova que ia surgir. Mas no coração dele tinha essa maldade. Essa condição moral dele, essa condição ruim dele, manifestou quando ele viu o pai nu, ele desejou, ele fez isso e abusou do pai. O pai acordou. Quando acordaram, os filhos foram lá, cobriram o pai, os outros 2. Aí quando ele acorda, o pai então fica furioso e lança uma das piores maldições, né? Decretos de maldição, de juízo, que você encontra na Bíblia de um homem contra outro. E ele fez de maneira sábia, porque se ele amaldiçoasse o filho dele, Noé, ele estaria amaldiçoando a geração dele. Eram 3 filhos. Se ele amaldiçoasse o filho dele, os outros 2 também entrariam na festa, na maldição. Ou seja, a maldição seria para os 3. Mas ele, inteligentemente, em vez de amaldiçoar o filho, amaldiçoou o filho do filho, o neto dele. Eu vou amaldiçoar a tua geração, não a minha. Você me prejudicou, mas você é da minha geração, então eu não vou fazer isso. Eu vou pegar a tua. Você vai sofrer a partir daí, sozinho. Quando ele faz isso, ele livrou os 2 filhos da maldição. Tanto é que os 2 filhos foram bênçãos, né?
O caso de Sem, por exemplo, você vai ler a história de Sem. Sem depois, quando Abraão vem da Guerra dos 5 Reis que passa em Jerusalém, que diz que Deus diz para Melquisedeque, ou Maquisadoque, né? Melquisedeque não é sobrenome de ninguém, era o sacerdócio naquele tempo era chamado disso ali, Maquisadoque. E esse Maquisadoque da época, em Salém, naquele tempo em Jerusalém se chamava Salém, era pequeno ainda, o sacerdote, o sumo sacerdote, era Sem, o filho de Noé. Enquanto que um filho descambou para adorar a Deus, o outro vai embora, conforme o Jorge falou aqui, foi embora, deu lá de cara em Sodoma e Gomorra, e aí surgiu a história de Sodoma e Gomorra. Vai prestando bem atenção, porque as histórias vão se conectando, né? Então, o filho que abusou do pai sexualmente, ele sai criando cidade, foi embora, foi expulso, sai criando cidade. A Sodoma e Gomorra foi uma cidade fundada por ele. E lá em Sodoma e Gomorra aconteceram as questões sexuais, aumentou, multiplicou, daí para frente, né? Então, tudo bem. Essa mesma cidade, depois você vai lendo a história, que quando Abraão vem com Ló e tal, etc., Jorge falou que é uma coisa muito interessante, quando o Abraão diz assim, você é o seguinte, você pega teu gado, vai embora, porque não está dando certo, tá vendo briga dos pastores aí, então vamos dividir, você vai para um lado e eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, para a direita, se for para frente, eu vou para trás e tal. E o Ló, ingenuamente, resolve ir embora. Porque o Ló devia ter feito isso que o Jorge falou aqui, devia ter, o caso seguinte, ó, eu nem vou para a direita, nem vou para a esquerda, nem para frente, para trás, eu vou ficar contigo aqui. Se quiser, pode ficar com o meu gado, não vai ter mais briga aqui, mas eu não quero, porque a bênção sobre a vida de Ló era a presença de Abraão. O abençoador era Abraão. Abraão era o abençoador, ele foi chamado por Deus para ser pai de multidão. Então, como é que o camarada que está debaixo da autoridade dele vai embora se ele vai ser pai de multidão? Como é que eu vou fugir de um homem que Deus escalou como pai de multidão? Se você vai ser pai de multidão, eu não vou sair daqui, eu quero ficar aqui. Porque eu já estou rico e vou ficar cada vez mais rico. Mas ele foi embora. Quando ele foi embora, vai se meter lá na cidade de Sodoma. Olha que ideia de jirico. Deus, sabe, começou a perder as coisas, foi perdendo. Aí houve manifestações tremendas na cidade, todo mundo sabe da história, Deus resolveu destruir a cidade. E quando Deus resolve destruir a cidade, olha que eu estou falando que Noé foi inteligente para punir o filho sem prejudicar as outras gerações. Vocês sabem que hoje acontece isso nas famílias. Gente que tem 2, 3, 4 filhos, vai ver que 3 filhos são uma benção, de repente tem um que dá pá virada, vai virar bandido, traficante e tal, ou seja, vai estragar tudo, né? Então o pai tem que tomar cuidado, se perde um, pelo menos tenta não perder os outros, vai orando, vai buscando, vai fazendo alguma coisa para salvar a sua geração, porque a sua geração vai fazer diferença na terra. Então, aí depois vem a história de Ló. Aí Abraão vem com aquela conversa com o Senhor, né? Deus disse que ia destruir Sodoma e tal. Mas, Senhor, e se tiver 50 justos? Não destrua, e 40, e 30, e 20. Aí Deus disse, Abraão, pode parar por ele, não sei o que você quer dizer. Se tiver umzinho só, eu não destruo a cidade. Ah, então é isso que eu queria saber. Então, eu vou dar a chegada lá. Foi lá, Ló, vamos cair fora daí, porque Deus vai destruir tudo. E eu já intercedi por você, ele disse que você pode ir embora, que você é justo. Olha, preste atenção, guarde bem essa expressão, o justo Ló. O Ló era um homem justo, ele não era ruim, ele não tinha mau caráter, ele não era safado, ele não era sem vergonha. Quando o time dele mandou embora, ele foi embora tranquilo, sem problema. Ele era um homem justo, tão justo que por causa dele, Deus não destruiria Sodoma, enquanto ele estivesse lá dentro. Mas Abraão, sabendo que Deus queria fazer isso, Abraão foi lá e retirou ele. Quando retira, o anjo vem e diz assim, olha, é o seguinte, pode ir embora, estão autorizados por Deus a ir embora daqui, vocês vão ser salvos. Porém, se alguém olhar para trás, esse vai ser punido. Tá bom, então Ló saiu, disse, ninguém olha para trás. Vamos andando. Quando chega um pouquinho mais na frente, a mulher dele para e olha para trás, e vocês sabem da história, virou uma estátua de sal e ficou paralisada, morreu ali, né? Se ela olhou para trás, é porque ela tinha algum BO naquela cidade, ela tinha algum caso, alguma coisa que chamava a atenção dela. Ou alguém, alguma pessoa, alguma mulher, porque tinha muito lesbianismo lá também, ou alguma mulher, alguma situação, ou algum amante, alguma coisa, ou o desejo de viver naquele meio, naquela promiscuidade, gostava daquilo, tinha uma semente dentro dela.
Nós estamos falando aqui de gerações. Gerações. Eles já tinham 2 filhas. A mãe olhou, morreu, e Ló foi embora. Daqui a pouco Ló perdeu isso, perdeu aquilo, e com medo dos inimigos foi morar numa caverna, numa montanha, sem nada mais, perdeu tudo, ficou pobre. E aí as filhas dizendo erroneamente que não tinha mais homem no mundo, e era uma grande mentira, porque se elas quisessem homem, era só voltar para a casa de Abraão, que lá estava cheio de homem. Abraão tinha homem que não acabava mais. Além dos 318 que ele cuidou na casa dele, criou lá, a tropa de elite dele tinha mais de 1.000, 2.000 empregados lá, o homem não faltava, mas elas inventaram essa história de que não tinha homem. Embriaga o pai, a primeira, e tem uma relação com o pai, né? E nasce um filho, né? Chamado Moabe. A segunda faz a mesma coisa, né? Então preste atenção, porque agora a geração que deveria ser boa está começando uma geração de forma errada, de forma pecaminosa. E por que aconteceu isso? Porque aquela mãe tinha uma sementinha de lá, e a sementinha passou para as filhas fizeram bobagem. A contaminação da geração. Você imagina o que aquelas garotas pensavam da mãe, pensavam o que acontecia por lá. Enquanto Ló permanecia justo, Ló não se envolveu com mulher nenhuma, Ló não se envolveu com ninguém. Ló, inclusive, na hora que as filhas pegaram ele, embriagavam ele, deixavam super bêbado lá, para fazer essa aliança com ele, para gerar os filhos. Então, o resultado, nasceu filho, mas nasceu filho de uma forma incestuosa. Um filho que não era, né, não era bênção, era uma geração que nasceu perdida. Começou perdida. Nasceu para a ruindade, para a maldade. Bem, eles cresceram, os filhos cresceram, e aí formaram lá seus povos, suas famílias, foram crescendo. Daqui a pouco, esse Moabe já tinha vários descendentes, chamados Moabitas, e o outro de Amon, chamado Amonitas. Esses 2 povos, Amonitas e Moabitas, eles começaram a perseguir, lutar contra Israel o tempo todo. Perseguia. A Bíblia diz que no final do ano, na virada do ano, eles invadiam Israel e queimavam as plantações, roubavam gado, estupravam mulher, matavam um, matavam outro. Todo ano era a mesma coisa, todo ano fazia a mesma coisa, era uma perseguição total. Agora, vamos retroceder tudo isso aí. Quem é que está fazendo essa destruição contra Israel, essa inimizade contra Israel? Quem está fazendo são descendentes de Ló, que é desse sobrinho de Abraão, que veio da Mesopotâmia, que veio com Abraão, ou seja, dessa mesma geração de bênção, o inimigo conseguiu penetrar na família e trouxe uma geração ruim para destruir a geração anterior. Olha como é que a história é conectada. Lá na frente são parentes do mesmo sangue, né, que vão se voltar para destruir aquilo que Deus estabeleceu. E é o que acontece hoje. É uma coisa interessante quando você, né, nessa época que nós estamos vivendo, de desigrejá-lo, pessoa que abandona a igreja, pessoa diz que não precisa ir para a igreja, eu não preciso estar na igreja, eu não sou dizimista, não oferto nada, pastor rouba e tal, e começa a fazer uma onda contra a igreja. Esse pessoal que sai da igreja, fica em casa dizendo que é crente, falando mal da igreja, são descendentes de Moabita e Amonita, porque a Bíblia diz que tem que ficar na igreja. Ah, mas a igreja tem problema. Claro que tem problema, onde tiver gente tem problema. Olha, tem problema na igreja. Se você um dia cometer um crime e for para dentro de um presídio, você vai ver que no presídio tem problema. Ah, mas acontece que no seguinte, eu não quero ser bandido, eu vou ser militar. Lá dentro tem problema. Ah, não, eu quero ser padre da igreja católica. Tem problema lá dentro. Tem problema na igreja evangélica. Onde tiver ser humano tem problema. Não tem jeito. Na própria família. Na própria família, né, tem problema. Então, quer dizer, olha agora o que acontece, porque, como eu disse, que Deus, ele abençoa as gerações uma atrás da outra, né? Então, quando acontece a situação que aconteceu com as filhas de Ló, porque a sementezinha vem da mãe, passou para as filhas e elas fizeram com o pai. Esses Amonitas e Moabitas só foram destruídos quando Deus, um dia, a paciência dele acabou, está no livro do profeta Sofonias, acabou, e Deus, então, pessoalmente, amaldiçoou os 2. Quando amaldiçoou, esticou da face da terra. Acabou. Porque senão ficariam perturbando Israel o tempo todo. E eram descendentes da família que veio com Abraão da Mesopotâmia para o lugar que Deus chamou. Então, Abraão era justo, Ló era justo, mas geraram sementes que estragaram tudo, né? No caso que ele falou, que o Jorge falou aqui, do filho pródigo,
Eu estou falando isso para você porque o assunto aqui é conexão e desconexão. O filho pródigo, presta atenção numa coisa, o pai tinha 2 filhos. Todo pai conhece os filhos. E o pai sabe qual era o filho dele, os 2 filhos dele, ele sabia qual era o filho, ele tinha a certeza qual era o filho que ia dar continuidade à geração dele, que ia cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido. Apesar de ser uma parábola, não é uma história, mas a lição da palavra é essa. O pai sabia qual era o filho que ia continuar a história dele. Só que o filho que ia continuar a história, um dia dá a louca nele e pede o dinheiro para ir embora. Eu quero ir embora, quero ir embora. E ele, pai, dá a bênção do filho e o filho vai embora. E ele ficou com o filho mais velho. Mas ele sabia que esse filho mais velho não queria seguir nada. Não queria continuar nada. Não ia continuar com o legado dele. Ele já sabia que esse filho mais velho não prestava. Não é que ele fizesse coisa má, mas não tinha aquele laço afetivo com ele. Quem tinha laço afetivo era o mais novo. Só que acontece tudo aquilo que aconteceu, ele volta. Quando ele volta, o Jó falou aqui que ele deu o anel, o vestido, a sandália e matou o boi para fazer a festa, né? Vocês sabem o que o pai estava fazendo? O pai não estava fazendo aquilo simplesmente porque se alegrou com a volta do filho. O que trouxe a tristeza, qual foi a tristeza? Quando o filho foi saindo, o pai sabia, a minha geração, a minha descendência está sendo destruída, ele está indo embora, não vou ter mais. Quando ele volta, o pai viu a possibilidade de reconectar. Então o pai disse, eu tenho que amarrar ele aqui. Eu tenho que amarrar de tal maneira que nunca mais ele pensa em ir embora. Qual é a forma que eu vou fazer? Vou pegar, em vez de dar apenas uma parte da herança para ele, eu vou dar tudo. Dá tudo para ele. Aí está aqui, toma o vestido, o principal vestido, que era o vestido da festa, né? Que o pai usava. Toma o anel de autoridade, toma a sandália e vamos fazer uma festa, porque a partir de agora tudo é teu. Quero ver você agora pedir para ir embora. Meu filho estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. O que o pai estava fazendo? O pai estava restaurando a geração dele. Ele não estava restaurando um filho, estava restaurando toda a descendência dele a partir daí. Quando o filho mais velho chega, o filho se entrega da seguinte maneira. Eu estou aqui há tanto tempo contigo, trabalhando, te servindo, e esse teu filho, por que ele falou, por que ele usou a expressão meu irmão? Porque ele tinha laço afetivo nem com o irmão. Ou seja, ele estava na fazenda, mas ele está se vestindo para a família. Não queria saber de família. Não é o que acontece hoje. Hoje tem muita gente que quando o filho cresce e tal, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, daqui a pouco ele quer quer ter a liberdade dele, aí ele fala para o pai e para a mãe, é o seguinte, eu vou alugar uma casa para mim, vou alugar um apartamento, vou morar sozinho. Esse morar sozinho aí significa o seguinte, eu não quero que o senhor, meu pai, nem a minha mãe se meta na minha vida, né? Quero sair para minhas gandaias de vez em quando aí, pegar as piriguetes de vez em quando, não quero pai nem mãe em cima de mim me chamar a atenção, né? Eu quero liberdade. Só que o cabeção não sabe que ao fazer isso, ele está abandonando, desconectando a geração dele, porque a partir daí não tem bênção mais para ele. Eu vou repetir bem claro. Quando o filho vai embora, deixa o pai e a mãe para trás, para ver sozinho, ele está destruindo toda a descendência dele sem ele saber. Porque não conhece a palavra. Ele pensa que vai se dar bem, até o dia que se dá mal. E quando se dá mal, já é tarde. Às vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, se dá mal, e não tinha mais ninguém. Então, o filho chegou assim, trabalha, te sirvo há tanto tempo, trabalha tanto tempo contigo, nunca me deste um cabrito para comer e festejar com os meus amigos. Isso é a confissão clara de que ele não amava o pai. Porque ele deveria dizer assim, estou há tanto tempo contigo, tu nunca me deste um cabrito para comer contigo, com meu irmão e com a minha mãe, para a família. Ele não queria saber de família, ele queria saber dos amigos, da gana dele, da bagunça dele, de fazer o churrasco dele com o cabrito lá. Ou seja, o pai sabia disso, esse filho não vai ser minha descendência, porque ele não me ama, não vai levar meu legado. Quando o filho mais novo veio, ele reconectou. Então, vou prestar atenção, que eu sei que vocês conhecem pessoas, famílias, que já aconteceram isso que eu estou falando aqui. Porque esse espírito está no mundo até hoje. O espírito que vem para destruir gerações que são abençoadas. Deixa eu fazer uma defesa aqui, abrir um para fazer defesa. Vocês conhecem histórias de pastores
que o pastor é uma bênção, um grande pregador, está pregando, está fazendo direito, é honesto, a mulher dele é honesta, os dois são honestos e tal, e se dedicam à igreja, e ora, e todo mundo gosta dele e tal, mas de repente o filho do pastor faz uma bobagem, engravidou uma moça, fuma maconha, não quer saber da igreja, faz isso, faz aquilo, e desvia. Aí as pessoas que não entendem ficam dizendo assim, puxa vida, mas não é filho do pastor? Como é que o pastor vai pastorear se não governa bem a sua casa? Ele governa bem a casa dele. O problema é que tem um rebelde lá que resolveu virar tamanca, né? E ele não pode fazer nada, ele não pode espancar, ele não pode bater, ele não pode matar, ele tem que sofrer com aquilo. Ele sofre com aquilo, sabendo que o inimigo, não podendo pegar o pastor, não podendo pegar a mulher do pastor, vai e pega um descendente do pastor, para que esse descendente não continue o legado do pastor depois que ele morrer. O que o diabo quer é destruir aquela geração. Os crentes não sabendo disso, os crentes ajudam o diabo. Né? Porque ficam comentando o assunto, falando assunto, botando a culpa no pastor, criticando o pastor, como se o pastor fosse culpado porque o filho dele foi para o mundo. Billy Graham foi o maior evangelista do planeta. Billy Graham só pregava para grandes multidões, né? Tremendas multidões, 250 mil, 300 mil pessoas na Índia, no Japão, na África, no próprio Brasil mesmo, teve aqui várias vezes. No mundo inteiro, o Billy Graham é considerado um sujeito que é um ícone do evangelismo. Lá nos Estados Unidos, tem jornais, esses jornais escandalosos, que gostam de procurar escândalo com pastores. E do Billy Graham encontraram algum escândalo. Aí um dia um repórter ofereceu $60 mil, publicou isso. Eu pago $60 mil para quem arranjar uma coisa errada que o Billy Graham fez para fazer uma reportagem. Passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ninguém nunca encontrou nada. Billy Graham era um homem abençoado por Deus, perfeito por Deus. Só que tinha um filho, motoqueiro e maconheiro. O pai pregando e o filho fumando maconha e saindo lá, os metaleiros, não sei o quê, e tal, uma bagunça, não está nem aí pro pai. Mas o que o Billy Graham tem a ver com isso? Se o filho dele resolveu não querer seguir a igreja. Né? E de repente, o Billy Graham foi ficando velho, e um dia lá, parece que Deus tocou no coração do filho, o filho viu o pai ficando velho, já não estava pegando tanto assim e tal, o filho coloca coisas pesadas, o filho vai e regressa a igreja, se converte, abandona tudo e volta então a trabalhar com o pai. Mas durante anos o filho do Billy Graham estava fumando maconha e ele pregando para multidões. Mas quem vai acusar ele de erro? Não governa bem, ele governa a família dele, mas tem um filho lá. Os outros não, os outros estavam com ele, direitinho e tal. Mas aquele filho, que era o mais velho, era problemático. E esse garoto, uma vez, esse homem, já era homem, formado já, se converteu e tal, voltou, começou a trabalhar com o pai, virou pastor. E aconteceu um fato engraçado comigo, porque eu estava em Toronto, no Canadá, e me chamaram para um café com a Donete, e eu fui com os colegas lá, né, no hotel, e o pregador era ele, o filho do Billy Graham, esse que era o desviado, e se converteu. E ele estava dando testemunho dele. Aí cheguei lá, me apresentaram a várias pessoas e tal, aí o irmão que estava comigo, chegou para o presidente do capítulo da Donete, esse aqui é o pastor Paulo Ventura, do Brasil, está conosco aqui, vai estar, pode sentar, seja bem-vindo e tal. De repente chega o telefonema, que o filho do Billy Graham, quando foi embarcar no avião, perdeu o voo e não ia chegar a tempo mais. Então não ia dar tempo de pregar. Aí o presidente lá do capítulo ficou apavorado, porque não tinha ninguém para pregar. Aí veio direto na minha mesa. O senhor é pastor, né? O senhor é pastor. Graças a Deus. Eu disse, por que graças a Deus? Porque aconteceu isso, o filho do Billy Graham não vem, perdeu o avião, e é o seguinte, é o senhor que vai pregar. Eu digo, para falar a verdade, eu não trouxe nem Bíblia hoje para cá. Aí, quantos minutos eu tenho? Não, o senhor tem 5 minutos que eu já vou anunciar já. Ele me fala que você é pregador, me dá 5 minutos, eu tenho que achar uma Bíblia. Falei para você, vai me interpretar, porque tinha que pregar em inglês, eu não sabia pregar em inglês, e nesse dia substituiu o filho do Billy Graham. Mas graças a Deus, Deus abençoou, né? Deus deu a vitória. Então, quer dizer, o que o Billy Graham tem a ver com isso? Você vai para a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo era pregador, pregava, curava, ressuscitava, levantava mortos, salvava gente, multiplicava peixe, pão e tal, ficou famosíssimo e tal, e os irmãos dele não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus Cristo criticavam, chegavam perto de Maria, só tem que falar com ele. Ele está dando uma de maluco aí. Por quê, meu filho? Ele está dizendo que é filho de Deus. Ele está desmoralizando a família. Outra coisa que a senhora não sabe, eu vi lá em Jerusalém, ele está andando perto das prostitutas, estava conversando com as prostitutas, tinha uns caras tomando cachaça e estava no meio deles também. Está desmoralizando a nossa família.
O que Jesus Cristo tinha a ver com isso? Mas esse é Cristo, é o Filho de Deus, por que os irmãos dele fazem isso? Não tem nada disso, né? Tanto é que depois que ele morreu e ressuscitou, aí a ficha caiu. Aí todos se converteram a ponto de Judas, que é o irmão dele, chamava Judas, um dos irmãos, chamava Judas, foi o presidente do concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Né? Mas depois que ele morreu, é que eles então, a ficha caiu e eles voltaram. Então temos que entender isso, que às vezes quando o homem de Deus está se lançando, o diabo vai ficar assim, irmão, quantos filhos ele tem, aquele ali é forte, aquele é fraco, vamos pegar aquele, vamos destruir, porque destruindo aquele filho, o diabo não está destruindo só o filho, está destruindo toda a descendência. Está destruindo todos que vêm depois. Ele não quer deixar que ninguém siga o legado do pai. Ele não quer que o propósito se estabeleça, então ele faz isso. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Aí o pai sabia que o filho mais velho não estava com nada. Meu filho, teu caso é cabrito? Você gosta de cabrito? Pega a cabritada todo dia na fazenda e come festeiro, faz um churrasco, mais todo mundo. Eu não quero saber disso, eu quero saber que a minha descendência vai continuar, se minha genealogia vai ser dessa. É isso que eu quero saber. Amém? Está entendido até aqui, irmãos? Então vocês estão entendendo muitas coisas que acontecem aí que vocês conhecem na vida, né? Às vezes você vê uma situação terrível. A Bíblia é assim, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa frase também não foi escrita para pastor fazer casamento, não. A gente faz e cita esse versículo, mas o assunto é mais profundo. Quando Deus ajunta duas pessoas, Deus não está interessado, irmãos, em ajuntar a mocinha bonita com o rapazinho bonito e fazer um casalzinho perfeito, um casal 20 bonitinho. O interesse de Deus vai muito além disso. O interesse de Deus vai com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Ou seja, aí ele ajunta duas pessoas certas, corretas. Aí a Bíblia diz assim, aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse versículo é mal traduzido, porque na verdade ele quer dizer o seguinte, aquilo que Deus ajuntou, o homem de maneira alguma poderá separar. Diga. Deus juntou propósitos, né? Não junta bonito e feio. Exatamente. Deus não casa pessoas, Deus casa propósitos. Será que alguém podia dar uma chegada ali no vizinho para mim, por favor? E ver se ele tem água com gás lá? Porque me foi prometido água com gás e não botar água com gás aqui. Então Deus não está interessado em fazer um casamentozinho bonitinho. Ele está interessado em trazer dessa geração com essa geração para aqui formar outra geração. O interesse dele é esse. Então, por exemplo, quando Ana estava lá estéril, né? E a sua rival lá estava tendo filho direto, na verdade, a mulher que Deus queria para Eucana era Ana e não Penina. Mas ele queria Penina, então leva a Penina para você. Se você quiser com ela, vai fazer filho à vontade aí. Eu não quero nem um filho dela, eu quero da Ana. Meu propósito é com a Ana. Mas a Ana é estéril, mas não interessa, meu propósito é com ela. Acho que o primeiro ano, o segundo ano, ficou uns 15 anos, todo ano, coitadinha, André, trazia um cordeirinho e tal. Chega o dia dele, aí ele, aqui ó, meu cordeirinho para o meu propósito, minha oferta. O que você quer? Eu quero um filho. Mas ela queria filho para o propósito dela, né? E Deus não queria isso. Até que chegou um dia que a ficha dela quer saber de uma coisa, não vai dar certo mesmo? Então eu vou fazer, eu vou arriscar, vou jogar o tudo ou nada com Deus. Qual é o tudo ou nada? Muito obrigado, meu. Vai beber agora? Essa é com gás? É. Então você é uma benção, pode botar aí. Olha, a Bíblia diz que se trouxer um copo d'água fria da experiência, vai 100 vezes mais. Porém, se for com gás, vai receber 500 vezes mais. Não é a Bíblia que diz, não, sou eu. Quem queria o filho era Deus, né? Quem queria o filho era para Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa. Deus não tem útero lá no céu dando sopa. Todos os úteros de Deus estão na terra, na barriga das mulheres. Então Deus olha para uma assim, você, eu quero ter útero. Não, durante um tempo ele é meu. Ah, mas eu não tenho filho, eu sou estéril. Pois é estéril porque eu fechei a madre. Foi eu que não quero. Você não tem doença, você não tem problema nenhum, só não vai ter filho. Até o dia que eu quiser, porque esse útero eu vou precisar dele. Então todos os úteros de Deus estão aqui na terra. Né? Então, aí resultado, o propósito era com Ana. Então, quando Ana disse, Senhor, vou partir para o lado agora. Quer saber uma coisa? O ano que vem,
eu não vou trazer cordeirinho nenhum. O que eu vou trazer no que vem é um filho que vai sair da minha barriga. Ou eu trago ele ou não trago nada. Aí o Senhor disse assim, a mulher endoidou agora falou forte. Tá bom, né? Vai para cá para engravidar hoje mesmo. E realmente, né, até um fato curioso nisso aí, porque você sabe que Eli disse que ela estava embriagada, né? E na verdade o velhão estava lá sentado na cadeira dele, o velhão era meio cego, tá. Aí ele viu lá a Ana assim, falando sem sair som, né? Essa mulher tá enche a cara, vinha orar aqui no templo. Aí levantou lá, ô mulher, tem vergonha na cara não? Uma hora dessa já tá embriagada? Ela, não, meu senhor, não estou embriagado, estou com uma aflição de espírito e tal. Por que ele disse que eu estava embriagada? Porque o sacerdote, ele usava o uniforme dele, o peitoral dele, e aqui no peitoral tinha as pedras das tribos, né? Tinha uma cor, cada tribo tinha uma pedra de uma cor, né? O peitoral, né? Dentro ficava o urim e o tumim, que o pessoal fala que é pedra, mas não era pedra. Era 2 tipos de rolo, como se fosse a Torá escondida aqui dentro dele. Toda vez que havia uma palavra de Deus no sacerdote, o sacerdote, por exemplo, se você pedisse uma bênção para ele, alguma coisa, ele olhava para o peitoral, ele olhava assim para o peitoral. Aí a mensagem era o brilho das pedras, uma brilhava a outra, tal, e ele entendia o que Deus está falando, só ele que entendia, ninguém mais. Só que ele deu uma olhada assim de relance e deu a impressão que ela estava embriagada, por isso ele disse que ela estava embriagada, porque a palavra que apareceu para ele foi embriagada. Só que quando ela fala que estava em aflição, aí ele vai e olha novamente com mais atenção. Quando ele olha mais atenção, aí diz outra palavra para ela. Aí diz assim, vai embora para tua casa, que sará. Que sará. A palavra que sará significa o seguinte, como Sara. Vai embora para tua casa, assim como Sara estéril, vai acontecer contigo. Ou seja, ele profetizou que ela estava embriagada, ele reconheceu o erro, não estava, e reconheceu que a mensagem é a seguinte, acontecerá com ela como aconteceu com Sara. O que foi que aconteceu com Sara? Mulher estéril, teve um filho que foi oferecido a Deus. Como Sara. Ana teve um filho que foi oferecido a Deus. Só que no primeiro caso era só um teste que Deus fez para Abraão, mas no segundo caso de Ana, Deus aceitou o filho. Como Deus aceitou o filho, Deus ficou em dívida com ela, porque ela queria ter filho para ela também. Aí Deus pegou e deu mais 5 para ela. Então, esses 5 você pode ficar à vontade para você. Eu só queria umzinho é meu, você pode ficar com 5. Né? Ou seja, Ana continuou a geração dela e Samuel, ele foi... Aliás, eu vou fazer essa pergunta, vou ver se eu consigo pegar vocês. Para que Deus queria um filho? Essa é boa, né? Deus queria um filho porque os filhos do sacerdote ali, que seriam os substitutos naturais de Eli, porque a era de pai para filho, estavam prevaricando, estavam fazendo bagunça, estavam se prostituindo, estavam arrumando o altar. Ou seja, estavam desmoralizados, escandalizando tudo. Não servia mais para Deus. Ou seja, a descendência, a geração de Eli já estava condenada, destruída. Aí Deus precisava continuar, mas o pobre de Eli estava velho, a mulher não fazia mais filho, nem ele, nem a mulher, ninguém. E Deus, como é que eu faço isso? Eu tenho que arranjar um filho para botar no lugar do filho dele, porque eu tenho que continuar o legado dele, eu preciso de alguém. Então, Ana, é você, Ana. Agora chegou a vez de eu usar o teu útero. Me dá o filho. Aí ele deu o filho. Aí Deus recebeu o filho dela, depois que desmamou, e pegou o filho e levou para dentro da casa de Eli. E disse, Eli, agora você vai cuidar dele como se fosse seu filho. Então, a geração de Eli não continuou com seus filhos biológicos, continuou com o filho que foi adotado por ele, que era Samuel. Não sei se vai dar tempo hoje, mas depois a gente vai falar dos filhos da geração que não era biológica, né? Você vai ver o caso de Josué com Moisés, né? Moisés tinha filho com Zípora, né? Mas não, a geração não continuou, mas veio Josué e continuou o legado de Moisés. Continuou. E Josué aprendeu de tal maneira que quando ele fala assim, vocês podem servir a outros deuses, adorar, ser idólatra, quanto a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele disse essa expressão, eu e minha casa, não se referiu à família dele, ele se referiu à descendência dele. Quanto a mim e toda a minha descendência,
nós sempre serviremos ao Senhor. Nunca vamos nos contaminar conforme vocês. Foi o que ele quis dizer. Voltemos aqui então para o caso de Sara. Então, de Sara ela foi ter o filho, né? Então, até aí está bem explicada a situação. Estão entendendo tudo, irmãos? Não tem dificuldade nenhuma, né? Quando eu disse que Deus não está preocupado em dar um bonitinho, uma menina bonitinha com um rapazinho bonitinho, ele está querendo formar uma geração, né? E ele diz, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Por mais que ele tente separar, não consegue. Ele pode falar para a mulher, você é feio, eu quero me divorciar de você. Mas não divorcia. A mulher pode falar, bem, não divorcia. Se Deus uniu, eu duvido que ele consiga separar. Agora, também quando não é Deus que une, não gostei do seu corte de cabelo não, vou te abandonar. Então vai embora, sai fora. Também não gostei do teu bigode, gostei de sai embora, quer fora daqui. Porque não foi unido por Deus. Quando é unido por Deus, Deus não está nem aí. Ele não vai criar a geração desse pessoal que ele não uniu, ele vai criar a geração de quem ele uniu. E quem ele uniu, ninguém pode separar. Aí você vê, mas teve um casal que separou, ele era feliz com a mulher, não dava certo, ele separou, casou com outra, e olha que deu tudo certo na vida dele, passou a funcionar, ele prosperou, cresceu, aconteceu isso, aquilo. Aí você vai ver que estava unido erradamente, e depois se acertou e Deus continuou. Você pode não gostar, pode não aceitar, mas é assim que funciona. Eu tenho um exemplo na minha família. Não sei se ela nunca deu testemunho para vocês, mas eu posso falar. Eu tenho uma das minhas filhas que ficou noiva, namorou e ficou noiva por 5 anos. Toda a igreja do Evangelho Pleno, do Meia, dizia que a minha filha e o noivo dela eram um casal 20. Não brigavam, se amavam. Minha filha tocava, toca até hoje, órgão. Ele tocava bateria, os dois na adoração, no louvor da igreja. Maravilha, casal 20, todo mundo, mas na igreja, a unanimidade. Olha, nasceu um para o outro. E realmente os 5 nunca vi isso um de cara fechado para o outro. Maravilha, as mais antigas aqui devem saber disso. A Tânia, que viu um tempo com a gente, a Paula, que anda comigo, a Paula anda comigo desde o tempo de Melquisedeque. É verdade, Paulo? Hã? Mas então, aí, que maravilha, uma coisa perfeita, tudo dando certo e tal. Aí casaram, casamento. Eu fiz o casamento lá na igreja do Paulo Brito, ali na Tijuca, né? A Maranata, foi feito ali, me prestou a igreja dele lá, foi lá. Maravilha, perfeito. Lua de mel, depois do casamento de lua de mel, ele trabalhava, minha filha também trabalhava, tudo dando certo, compraram os móveis, tudo, montaram a casa, tudo. Olha, não tinha nada dando errado. O Wilson também tá. O Wilson era chateado, não vai falar de mim não, pô? O Wilson é o seguinte, o Wilson tem um de Matusalém. É mais antigo ainda. Eu só estava pensando, rapaz, que como o senhor era do tempo dela, eu estava pensando, mas eu era muito bebê. Eu vou quebrar o galho, ele chamava Matusalém de vovô. Pronto. Então, irmãos, aí veio o casamento, lua de mel, maravilha e tal, etc e tal, todo mundo feliz, eu feliz, minha mulher feliz, todo mundo feliz. Passou o primeiro mês, o segundo mês, foi quando a internet começou a chegar no Brasil, né? A internet naquele tempo era daquela de plugar no telefone, aquele troço antigo e tal. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, na gráfica da Universal e tal. Aí pela internet descobriu uma mulher, uma menina lá em Amapá, lá no norte, no final do Brasil, começar a se comunicar ali. Um dia deu a louca dele, ele chegou no trabalho, saiu fora, não falou nada, pegou o avião, foi embora, largou minha filha. Desapareceu, não deu recado, não falou com ninguém, a família dele ficou apavorada, todo mundo apavorado e tal. Ele só disse para a família que ia viajar, não sei o que e tal. A família dele ficou chateada com a história, ficou escandalizada também, né? A família dele foi solidária com a minha família. Eu, nessa hora, eu confesso para os irmãos que eu pensei que cometeu um pecado feio, entendeu? Porque era a minha primeira filha que estava casando, eu disse assim, não vai ficar barato esse negócio não, né? Eu ainda estava numa fase meia carnal do meu ministério, eu ainda estava no deserto ainda, eu era homem de Deus, mas eu estava no deserto, né? Aquele negócio de chamar os levitas para mandar matar os pessoal do bezerro de ouro. Aí,
pensei tudo que eu poderia fazer, armei todos os planos que eu tinha que armar, porque eu vi a minha filha triste, deprimida, chateada, e achei que o camarada tinha feito uma... Né? Aí eu comecei a entrar na internet também, aí na primeira noite, eu fui procurando ele, na primeira noite eu não consegui, fiquei até de madrugada, não consegui, na segunda noite, fiquei até de madrugada, não consegui, foi segunda, terça e quarta, na quarta-feira, mais ou menos 1 hora da manhã, eu consegui encontrar ele pela internet. Numa época que a internet nem era tão evoluída quanto hoje, mas eu consegui entrar no RH de uma prefeitura lá do Amapá, lá peguei o nome dele, telefone, a sessão que ele trabalhava. Aí acordei a Cosma, mudei para a Cosma, deixa comigo, daqui para frente deixa comigo agora. Aí acordei o seguinte, ela me ligou para lá, o chefe dele falou, não, aqui é uma amiga dele do Rio de Janeiro, quer falar com ele, e o coitado atendeu. Quando o coitado atendeu, a Cosma deitou na sopa. Olá, Fantal, aqui é a Cosma, sua sogra. Como é que só diz? Mas isso não importa agora. O que importa é o seguinte, você tem ido ao Rio de Janeiro para assinar o divórcio, e você vem aqui, porque se você não vier, eu vou entrar na justiça e vou pedir a sua prisão, você vai vir arrastado até aqui. E acho bom você vir depressa, porque o Paulo está invocado com você. Ele já cogitou até de pegar um avião para chegar aí. Aí foi logo ameaçando. E eu tinha falado mesmo. Eu pego o avião, vou lá, vou comprar um revólver lá na Nova Flórida. Eu não ia fazer isso. Eu só estou dizendo que eu pensava em fazer. É claro que quando a gente parar para refletir, a gente não faz, né? Mas a primeira coisa que vem à cabeça quando há um choque desse é você agir da maneira carnal, né? E realmente ele veio aí e tal, assim, tal. Aí foi quando a minha filha começou a viajar comigo, começou, né, para distrair, comecei a levar ela comigo, para um lugar, para o outro e tal. Foi quando conheceu o esposo dela atual, e os dois se juntaram, se uniram, são filhos até hoje, tudo certo, estão no ministério. A minha filha foi embora, mora nos Estados Unidos, já abriu a universidade dela, está publicando o livro dela, está viajando aí no mundo todo pregando, teve aqui no Brasil esses dias ministrando aqui, foi para o Peru, ministrando no Peru, no Panamá, a filha crescendo, a filha está na universidade, tudo está dando certo nesse segundo casamento dela. E no primeiro, nada. Aí alguém disse, mas que é isso? Isso é falta de quê? O pastor não orou? O pastor Paulo tem discernimento? Eu não tinha discernimento. Para mim estava muito certo, para mim e para a igreja toda. Mas aconteceu. Mas Deus separou, juntou agora, e ela está muito feliz, abençoada e próspera. Amém. Você falou da geração do Matusalém, tudo isso que eu estou falando da sobre isso. Tem uma... Ela já foi ela foi depois da geração de Noé já. Exatamente. Então, irmãos, agora, fui eu que planejei, não foi, mas Deus viu, estava errado, e hoje tudo dá certo na vida dela. O marido dele é pregador internacional, ela prega em todo lugar, ele escreve, dá seminário, montou sua universidade nos Estados Unidos, fez curso superior, hoje trabalha numa escola lá, é muito estimado, muito querido, e tudo funciona bem. A filha crescendo, a filha que nasceu, a Nicole, cresceu, já dirige, está na universidade, está trabalhando, vendeu, comprou a casa própria dele lá, então prosperou, então uma bênção tremenda, né? Ou seja, o propósito de Deus era esse, eu disse a geração. Então, por isso que eu estou falando, às vezes você não sabe o que se passa na cabeça de ninguém, nem na vida de ninguém, quando acontece uma separação. Não adianta você procurar ser juiz, nós somos juízes, estamos aqui irmãos uns dos outros, né? E às vezes nós passamos luta que as pessoas não entendem, mas Deus sabe o que Ele faz, né? Amém, irmãos? Alguma pergunta até aí? Eu vou para a parte final aqui logo agora, hein? Eu não vou ministrar a última palestra, não vai dar tempo. A última palestra, que é a Guerra das Gerações, vocês vão ler em casa depois. Mas deixa eu falar aqui da conexão e desconexão. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele conecta gerações. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem gente que mora num estado e vai casar com uma moça de outro estado, né? Não importa o que vai acontecer, não importa a circunstância que Deus cria, que quando Deus quer unir, ele pega de um país, leva para o outro, de lá para cá ele faz coisas tremendas, né? Para fazer as gerações se encontrarem. Isso é Deus que faz, né?
Não tem nada de na macumba consultar a mãe de lá para trazer a pessoa amada em 3 dias, porque não é assim que funciona não. Com Deus é diferente. Né? Com Deus, quando você nasce, você está na barriga da sua mãe ainda, Deus já escolheu, se você é mulher, já escolheu seu marido, se você é homem, Deus já escolheu sua esposa. E você tem que seguir o roteiro direitinho, que aí vai dar tudo certo. Se não seguiu, não seguir, paciência. Então vamos pegar aqui um caso de conexão. Vou andar rápido aqui, porque como o estudo é muito grande, eu vou ter que acelerar aqui. Vou passar por um montão de coisa aqui. O caso que eu falei de Jesus Cristo, que entre Davi e Jesus Cristo tem 28 gerações. Mas por que Jesus foi chamado de filho de Davi? É uma profecia que tem lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, que a profecia é o seguinte: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E está falando de Jesus Cristo lá em 2 Samuel, dizendo que daquela descendência ia surgir o rei da terra. 28 gerações depois se cumpriu a profecia. Então, não tem problema, né? Mas vamos lá, eu quero pegar aqui logo a primeira conexão aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui, conectando o propósito. O caso de Isaac eu já falei, que mandou buscar a Rebeca, né? E conectou a Rebeca lá para sua casa. Vou passar por cima dela para isso na parte da manhã. Quero pegar aqui o caso de Raabe. Raabe era uma prostituta, todo mundo sabe disso. Morava nos muros de Jericó. E quando escondeu os 2 espias e prometeu guardá-los, salvá-los, mas aí ela fez uma proposta. Por que ela fez uma proposta? Porque ela disse para eles que tinha ouvido falar do que Deus tinha feito lá no deserto com eles, que libertou eles, salvou eles, protegeu eles. Todo mundo está falando que o Deus de vocês é um Deus grande. E se ele mandar invadir Jericó, vai acabar com todo mundo. Então, eu queria fazer um negócio. Eu escondo vocês, salvo vocês, e vocês também me salvam. Quando houver invasão, eu quero ser poupado, eu não quero morrer. E eles disseram também, então a tua vida é pela nossa. Se você nos proteger, nós te protegemos. Se a gente morrer, você morre também. Então, está feito o negócio. Só que ela confessou que conhecia Deus de ouvir falar. Me falaram que ele fez isso, ele fez aquilo. Eu cheguei falando que ele é Deus grande. Ou seja, estava nascendo nela uma semente de fé em Deus, sem nunca ter vivido com Deus. Mas só de ouvir falar, ela começou a ser temente a Deus. Aí, quando eles toparam fazer o acordo, ela disse, bem, mas vamos dar uma esticadinha nesse acordo, vamos aperfeiçoar esse acordo. Por quê? Porque além de mim, tem meu pai, tem minha mãe, tem meus irmãos, tem minhas irmãs e tem os nossos bens ainda. Olha o que ela está fazendo. Essa mulher não está salvando a própria pele, está salvando toda a sua geração. Pai, mãe, irmão, são todo mundo. E os bens também, né? E é engraçado porque quando Abraão mandou buscar a Rebeca estava lá, e foi da terra dela e foi trazido para essa terra aqui, em Berseba, no deserto. No caso de Raabe, ela não foi para lugar nenhum, porque ela morava ali, bastou Israel entrar, ela continuou morando no mesmo lugar. A parte que ela morava no muro não caiu, foi destruído bem daquela parte, porque tinha lá um cordão, uma corda lá vermelha, que onde tiver a corda vermelha, ninguém ataca, porque ela está com a gente. Aí então ela aceita Israel. Não era judia, ela era cananita, né? De Canaã era cananita, ela é aceita Israel. Quando ela entra em Israel, é claro que ela não podia mais se prostituir, porque agora não tinha prostituição em Israel. Então ela fica por ali e aparece um bonitão lá. Apareceu um pernambucano bonito lá, chamado Salmão, e aí gostou dela, gostou dele e tal, aí os dois se casaram. Olha o que está acontecendo aqui agora. Uma geração abençoada, judia de Salmão, um homem muito rico, se casa com uma ex-prostituta que tinha sua geração condenada. Uma geração condenada com uma geração unida, os dois se casaram.
Se casaram, se foram felizes, né? E ela considera já uma mulher de muita fé, porque não sendo judia, não conhecendo a Torá, ela tinha fé em Deus, e aí nasce Boaz. Aí nasce Boaz, o filho é Boaz. Tudo bem, Boaz também bonitão, cresceu bonitão, rico também, tinha fazenda, tinha terras e tal. Aí um dia, uma parente dele, chamada Noemi, vai para uma terra distante com os seus 2 filhos. Chega lá, seus 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas, né? E depois de algum tempo o marido dela morre, os filhos também morrem, e fica ela sozinha com as 2 noras. Aí ela disse assim, eu não tenho mais o que fazer aqui, não tenho como me sustentar aqui, então eu vou voltar para minha terra, porque lá pelo menos eu tenho parentes que vão me amparar. Aí ela disse assim, vocês 2 podem voltar para sua terra, vocês não são judias, são moabitas, podem voltar. A tal de Orfa voltou, disse, tá bom, eu vou embora, deu um beijo nela e foi embora. Mas a Ruth disse, não, eu não vou não, porque quando teu filho era vivo, teu filho me sustentou, me amparou, me abençoou, foi muito bom para mim, e agora o que o teu filho fez comigo, eu vou fazer com você, eu vou te proteger, eu vou te ajudar. Né? Onde você for, eu irei também. Onde tu colocar teu pé, eu coloco o meu também. O teu Deus será o meu Deus, e eu quero morrer se eu não cumprir minha palavra. Olha a palavra, né? Ela não tinha discernimento de que no coração dela Deus já estava trabalhando para isso. Aí Ruth, a moabita, daquela geração que eu falei das filhas de Ló, né? Saiu essa pessoa, essa mulher, que não era igual aos outros, e passou então para o lado de Israel. E ela foi junto com Noemi, disse, mas minha filha, não, eu vou com você. E foi mesmo, e entrou lá em Israel, e aí, estando ali, aí de repente um dia ela estava lá trabalhando lá, juntando as coisas que caíram lá na fazenda, juntando lá, fazendo a colheita lá, e de repente Boaz olhou assim, Boaz se engraçou e tal, poxa, bonitinha ela, né? Mas gostei dela, só que como ele era mais novo, tinha um parente mais velho dele, pela lei o parente mais velho tinha prioridade se quisesse casar com ela. Aí o coitadinho já teve que ir lá falar para ele, é o seguinte, tem uma moabita aí muito bonitinha e tal, e pela lei você tem direito a casar com ela se você quiser. Ah, mas quem disse que não está afim de casar com ela? Não, mas de repente o direito é seu, né? De repente você vai, não quero não. Ou se você não quiser, a vida vai passar para ele. Não, pode casar. Aí Boaz casa com Ruth. Uma geração dos moabitas condenada, perdida, inimiga de Israel. Deus tira uma pessoa e conecta novamente. Olha as conexões que Deus está fazendo. Está conectando gerações. Eles se casam, também são felizes. Aí tem um filho chamado Obed, né? O filho do Obed nasce, depois o Obed casou também já com 11 dias. Aí nasceu Jessé e depois veio Davi. Então estava aí a bisavó e a avó de Davi, vindo de uma geração de fora, de uma geração perdida que Deus consertou para incluir na bênção. Não quero ofender nenhum de vocês aqui, nem ofender a mim mesmo. Mas nós, não vou dizer quem nasceu no Evangelho, mas quem se converteu, quem veio do mundo, nós vimos arrebentado, nós vimos desconectados, nós vimos sem esperança, nós vimos sem futuro. Quando nós entramos no reino, aí Deus restabeleceu a nossa vida. Quando nós nascemos de novo, Deus restabeleceu. Deus disse, aí meu filho, você contava lá no mundo, você gostava daquela menina, mas agora você vai gostar de quem eu quiser. Eu vou te dar uma namorada, eu vou te dar uma esposa. Agora é comigo. Então, na verdade, Deus conserta a nossa vida, nos reconecta, e aí começa então a usar as nossas gerações. Amém, irmãos? Então, isso é a conexão. O que é? O que vocês estão rindo aí? Você acredita que uma viúva que vem para uma reunião dessa, bonitona do jeito que ela vem, ela não está afim de alguma coisa? Ó, ela viaja comigo. Já levei ela para Israel comigo. Olha, me arranjou tanta confusão lá, eu briguei por causa dela, porque ela resolveu um dia lá no árabe, a gente comprando as malas, aí apareceu uma musiquinha lá, ela fez assim, ó. Quando ela fez assim, o dono da loja endoidou. Olha, a mala era $120, saiu por $15 para ela. Quando eu vou exame que eu passo na loja dele, ele olha assim para nosso grupo,
Paula. Cadê Paula? O Paula tá lá. Então, o caso de Raabe e Salmão, já falei aqui. Alguma pergunta sobre Raabe e Salmão? Não, né? O último ar, já falei. Tá bom. Graças a Deus. As desconexões eu vou passar por cima, mas vou citar. Desconexão. As filhas de Ló, desconectou as gerações, foram desconectadas por causa do pecado delas, né? Ou seja, acabou que o pobre Ló, o justo Ló, ficou sem descendência na face da terra, porque a descendência que ele conseguiu gerar através da relação com as filhas foi uma geração amaldiçoada, uma geração ruim, pecaminosa, que Deus teve que destruir. Isso porque tinha no coração delas aquilo que estava no coração das mães. O Cepali está ficando com muito pouco tempo. Quando chegar no capítulo final, eu não vou ler, porque vocês vão em casa. O capítulo 4, lá estamos na página 40, é a guerra das duas gerações. Essas gerações estão em constante guerra. A geração do Senhor com a geração da terra. Nas gerações do Senhor, o diabo está sempre querendo se envolver. Sempre. Para poder prejudicar, para poder atrapalhar. Então, ataca filho de pastor, família de pastor, filho de cantor, filho de adorador. Está sempre procurando causar confusão para não deixar que aquela geração vá à frente. Sempre. Né? E aí você tem que lutar pela sua geração. Nós que temos filhos da igreja, e às vezes nossos filhos dão problema mesmo, então têm dificuldade porque não pensam como a gente, não raciocinam como a gente, às vezes tem um pensamento diferente da gente, mas nós temos que lutar no mundo espiritual para que eles permaneçam na posição em que Deus colocou. Eu vi uma cena que aconteceu numa igreja que eu fui membro logo assim que eu me converti, e foi uma coisa muito triste, porque, como eu falei, quando o crente abre a boca, ele tem que tomar cuidado com o que ele vai dizer, porque depois que ele soltar a palavra, ele vai ter que se comprometer. O Lindenberg diz que Deus só é soberano enquanto não fala. Se Deus abrir a boca e falar, ele fica debaixo da palavra dele. Se ele falar que ele vai te abençoar, ele vai ter que abençoar mesmo. Porque ele não pode mentir, nem pode enganar. Então, eu vou te abençoar. Né? Abençoa mesmo. Né? O crente é a mesma coisa. Se abrir a boca e falar, você vai ter que se comprometer. Então, o bom é você tomar cuidado, porque a Bíblia diz que na multidão de palavras há tolice. Quando fala demais, né? Eu já cansei de ver isso por aí, pessoas que falam. Então, no caso desse caso que aconteceu, a moça, uma moça muito bonita, era filha de pastor, filha do pastor da igreja, o irmão dela também era pastor, ela é uma moça muito bonita, e ela estava noiva de um homem, de um irmão que era sargento do exército. Naquele tempo da ditadura, o militar ganhava muito bem naquela época, né? Ele era sargento, estava seguindo carreira, e eles estavam noivos, vão se casar, e um dia Deus então chamou ele para o ministério. Chamou com uma chamada muito forte mesmo, e ele chegou e falou para esse cara o seguinte: ó, Deus me chamou para o ministério, eu estou sentindo vontade de partir para o campo missionário, eu vou pedir baixa do exército, e nós vamos casar e nós vamos para o campo missionário. Eu disse: Deus me livre. Eu sou filho de pastor, tenho um pastor, eu não quero casar com pastor de jeito nenhum. Eu não quero casar com missionário, com pastor. Eu não nasci para isso. Eu vejo sofrimento de pai, sofrimento do irmão. Eu prefiro casar com faxineiro do que com pastor. Aí o homem tinha uma convicção tremenda, chamada assim: então nós não vamos casar, porque eu vou seguir a carreira ministerial. Falou com o pai dela, expôs o pai dela, não, mas você pode ficar no exército, fazer obra e tal. Não. Deus está me chamando agora, e ele insistiu, botou banca mesmo, e acabou noivado. Pediu baixa do exército, saiu do exército como sargento, passou um tempo, pegou um avião, foi embora para os Estados Unidos e começou a pregar lá. Sem saber falar inglês. Começou a pregar lá, e a história dele continuou. Depois ele conheceu uma mulher italiana, casou com a italiana, tiveram filhos, montaram uma grande igreja lá, o homem prosperou, cresceu, foi uma bênção tremenda a vida desse homem. Foi muito famoso na época, né?
muito conhecido aqui, porque a igreja era grande, chamava muitos pastores lá e tal. Vamos voltar para a vida dela. Ela um dia começou a namorar um irmão na igreja, não ganhava bem, trabalhava bem, e trabalhava no estaleiro, aqui tem os estaleiros, ganhavam muito dinheiro, faziam muitos navios aqui no Rio de Janeiro. O estaleiro é máquina, ele ganhava do governador. Quem trabalhava ali tinha um salário altíssimo, e ele trabalhava lá, e os dois começaram a se engraçar e tal, não veio para casar, e acabaram namorando e casando. Ela casou então com esse camarada. Naquele tempo as empresas faziam aquela festa de fim de ano, festa de Natal, né? Hoje não faz mais, porque hoje não tem mais dinheiro para fazer isso. Mas naquele tempo as empresas faziam, davam almoço, chamavam os familiares, davam presente e tal. Aí teve a festa lá na EMAC, a festa de sábado lá, os familiares dos funcionários, e ela vai lá na festa e ela está procurando o marido, não acha o marido, procura aqui, procura ali, procura lá, procura lá. Era muito grande, lá o estaleiro, lá, até que o doutor falou, você não viu o fulano que está por aí? Ah, ele hoje está de serviço, ele está lá atrás desses galpões aí, está trabalhando lá, você pode procurar, que você acha ele. Quando ela foi andando, procurando ele, ela viu de longe, ele estava com um carrinho de lixeiro varrendo a rua lá da empresa. Ou seja, ele trabalhava nessa empresa, mas ele era faxineiro. Não trabalhava na mecânica, nem na engenharia, nem fazendo a vida, trabalhava fazendo faxina lá na empresa. Cumpriu-se a palavra dela, eu prefiro casar com um faxineiro do que com um pastor. Ela tomou um choque quando ela viu que ele era faxineiro. Ela achava que ele era um técnico, alguma coisa assim, nunca perguntou. Mas a desgraça maior ainda não tinha acontecido, a desgraça maior vem agora. Ela engravidou. Engravidou quando o filho nasce. O filho nasce sem a coluna vertebral. Eu não sei, até uns tempos atrás ele estava vivo aí, já com quase 40 anos. Não sei se ele já morreu, não sei, não acompanhei mais a história deles. Mas esse filho, ele teve que passar por uma situação de colocar uma coluna assim por fora do corpo, né, para sustentar ele. Ele não andava, ele ficava assim, ficava em pé, mas sustentado por aquela haste de aço que tinha, né, para poder se mexer, né. E isso tomou todo o tempo da vida dela, porque ela só podia viver com o filho. Não fazer mais nada na vida, só isso. Ou seja, ela estava em uma tremenda conexão com aquele homem. Ela se desconectou, foi embora, disse que rejeitava o que Deus queria. E foi embora. E aí deu sofrimento. Então, irmãos, tome muito cuidado, porque aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, quando Deus une as gerações, é porque Ele tem um propósito. E hoje tem muita gente sofrendo porque está numa conexão errada e não tem jeito. Então, o que tem que acontecer é que nós precisamos encontrar um ponto de onde nós vamos recomeçar, reconectar, pedir a bênção de Deus para que a nossa geração seja restaurada. E ela pode ser restaurada porque Deus é poderoso para refazer todas as coisas, para mudar todas as histórias. Deus pode fazer isso quando Ele quer fazer isso, quando Ele quer. Não se esqueça de que eu comecei essa reunião falando do Rosh Hashanah e do Yom Kippur. E falei que essa semana é a semana em que nós podemos pedir qualquer coisa a Deus, que Deus certamente vai nos abençoar. Havendo arrependimento, havendo quebrantamento de espírito, quebrantamento de coração, Deus vendo o arrependimento sincero na nossa vida, Ele pode transformar a luta, a prova, a dificuldade que você está vivendo, Ele pode transformar numa grande bênção a tua vida e a tua história mudar. Se você crê, Ele pode fazer. Se você não crê, paciência. Quando a gente não crê, nada acontece. Só acontece coisa ruim. Mas quando você crê, Deus é possível transformar, renovar, refazer, restaurar, modificar e trazer de novo a alegria do Espírito Santo à tua vida. Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga amém. Como eu tenho um longo tempo de ministério, o Marcelo PJ, pega, traz a minha pasta aqui, por favor. Não precisa trazer a pasta não, traz só o meu talite que está lá. Talite. Talite é o manto. Eu conheço então, pelo tempo que eu tenho de ministério, eu conheço inúmeras histórias de situações que eu vi acontecer dentro da igreja, né? Tanto história de restauração, de pessoas que estavam predestinadas ao fracasso e de repente Deus faz uma mudança
e a pessoa passa a ser uma pessoa vitoriosa. Eu, depois de pastor, eu vou dizer uma coisa aqui. A primeira frase que eu vou dizer vai escandalizar todo mundo. Na segunda eu me explico, para tirar o escândalo, né? Mas eu já devia ter mais ou menos uns 10 anos de pastor e passei a frequentar o baixo meretrício. Esse é o escândalo. Ficou todo mundo calado aqui. Agora eu vou explicar antes que vocês comecem a pensar mal de mim. Eu ia lá para o baixo meretrício com um grupo de pessoas para evangelizar, irmão. Era isso que eu ia fazer lá. Nossa, pastor, ó, não vai fazer como faz esse pessoal de fake news, não, né? Tira o texto do contexto e bota só aquilo ali. Eu gravei, o pastor disse isso lá, ele disse que frequentava. Então, e outra coisa, quando a gente ia lá em Taubaté que fazia isso, quando a gente ia lá para o baixo benefício, a gente não levava irmã, só ia homem, né? Não podia levar as irmãs para lá, que os vagabundos que frequentavam lá podiam pensar que as irmãs eram prostitutas, então a gente não levava mulher. Só ia os homens, né? Um folheto na mão. E as prostitutas recebiam a gente bem, os crentes chegaram aí e tal, elas pediam oração, ora por mim lá, ora pela minha mãe, meu filho está doente e tal. A gente notava que havia sinceridade nelas, né? E a gente pregando, até que um dia elas se converteram. Aliás, duas se converteram, né? Uma numa época e outra em outra época. Na primeira época é interessante porque lá tinha uma viatura policial que ficava lá, a gente chegava, cumprimentava os policiais, né? Eu não sabia que um dos policiais ali estava de olho numa delas. Né? Mas ela era prostituta e ele ia casar com ela, só que ela se converteu. Quando se converteu, eles se casaram. Se casaram também, foram muito felizes, ela foi membro da nossa igreja, e eles se deram muito bem. Mas a segunda, chamada Vilma, o nome dela, ela, quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja, que eu levei ela para a igreja, as mulheres da igreja, as beatas da igreja, né? Não a chamavam de irmã ou de ex-prostituta, chamavam de prostituta, né? Aí, quando a igreja era muito grande lá, quando ela sentava num banco, em volta dela ficava um claro, assim, em volta dela, porque nenhuma irmã sentava perto dela. Os homens, então, não podiam nem chegar perto dela. Se chegasse, apanhava das esposas. Aí, eu comecei a conversar com ela, né? E daí fui falando, ela foi me contando, pois é, eu me converti, mas aqui eu sou rejeitada. Elas acham que eu sou prostituta, eu não sou mais, eu saí de lá, bombo nessa vida. Então, não tem problema não, você fica então, conversa com a minha mulher, a Cosma vai te entender e tal, e a Cosma vai ficar amiga dela, né? Aí um dia, as beatas chegaram para a Cosma e disseram, toma cuidado, nós tivemos uma revelação, Deus falou com a gente na oração, que essa mulher está armando para o seu marido vai cair com ela. Só que elas eram paulistas, não conhecia a Cosma, que é carioca do sangue quente, né? E a resposta que a Cosma deu foi tão pesada que eu não posso falar que qual foi. Depois, em particular, para quem quiser. Mas a Cosma cortou o barato delas na hora, né? E continuamos dando assistência a ela. Então ela não ia na casa de ninguém, a não ser na nossa casa ela ia. Né? E fomos com cuidado. Eu fiquei 2 anos protegendo essa mulher. Quando eu fui transferido de igreja, numa maletinha que está com a Bíblia, não é mala, não, é uma maletinha. Perderam a maleta? Roubaram? Revista todo mundo aí. Então, quando eu fui transferido para o Rio de Janeiro, eu chamei essa menina e disse assim, olha, até hoje eu te protegi, mas quando eu virar as costas, vão maltratar você e vão te mandar embora daqui. Aí, resultado, você vai fazer o seguinte, você vai para uma outra igreja, eu vou te dar uma carta de transferência, vou te apresentar e vou contar a tua história para o pastor. E ela foi para a Assembleia de Deus, lá aconteceu, o pastor falou, não pode deixar com a gente aqui, não tem problema não e tal, nós vamos cuidar dela. E ela ficou lá. Isso foi em 1982, 81 e 82. No final de 82, eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei em 83 no Rio de Janeiro, na igreja wesleyana do Meia. E aí, ela ficou para lá, tirei ela da igreja para as beatas não matarem ela, né? Foi embora e tal. E aí, o tempo passou e tal, foi passando. Agora, já no ano 2016, 2017, mais ou menos, eu vejo uma notícia no Facebook e eu chamei a Cosma e disse, pô, não está aparecendo aqui para ver, não? Eu disse, sim, é ela mesmo e tal. Aí mandei uma mensagem e ela respondeu. Sabe onde ela estava? Ela estava morando na Colômbia, casada
como missionária enviada pela Assembleia de Deus. Ou seja, ela casou com o camarada, e quando o camarada... Obrigado. E quando o camarada... E quando... Não, o livro não quero não. E quando o camarada veio para casar com ela, veio de Volta Redonda, eu chamei ele, contei a história dela toda. Ele falou assim, ele deu uma resposta muito bonita para o rapaz. Ele falou assim, na primeira assim, pastor, eu sou cristão também, eu vim do mundo também, eu vim de uma vida difícil, pobre, miserável, mas eu gosto dela, quero casar com ela. Aí ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo, pastor, que eu não vou casar com o passado dela, eu vou casar com o futuro dela. Resposta bonitinha, gostei, apertei a mão dele, gostei da sua visão, casa com o futuro dela. Deixa passar. E foram felizes, e ela foi enviada, missionária dentro da Colômbia, uma igreja muito grande, ganhando um montão de alma. Deus transforma. Eu disse agora que às vezes a gente oferece porcaria para Deus. Deus pega as porcarias que a gente oferece para Ele e transforma em bênção. Né? Transforma diferentemente. E as beatas? As beatas continuavam falando mal dos outros, falando mal de um, falando mal do outro, falando mal do outro. Essas mesmas beatas que enchiam a minha cabeça lá, não podia fazer nada que as beatas, né? Olha, a sua esposa está usando saia curta. Aí eu falava assim, sabe que ela tem a perna bonita, ela gosta de mostrar as pernas dela. Nossa, o sangue de Deus tem que ouvir. Por quê, mano? Se ela tão bonita como a mulher tem, eu ficava com raiva de mim, que eu encarava ela o tempo todo. Viu? Aí um dia foi uma mulher que quis casar na igreja, uma escurinha, casar com Jacó, que era um sujeito já passado da idade, não arranjava ninguém, gostou da menina lá, casou, e ela tinha 4 ou 5 filhos, né? Uma mulher já vivida na vida, mas gostou do Jacó, resolveu casar. No dia do casamento, né, o Jacó todo contente, terminar, tudo feliz da vida e tal, essa mulher chega, com os 4 ou 5 filhos, ela chega na igreja vestida com um vestido muito bonito, ela comprou grandão, com aquela calda lá, o vestido dela também tudo arrumadinho, tudo bonitinho lá, e ela de véu e grinalda. Aí, quando acabou o casamento, as beatas já tinham armado uma quadrilha para me pegar na porta da igreja. O senhor sabe o que o senhor fez? Eu fiz um casamento. Não, o senhor não está entendendo. Nós vamos ser obrigados a comunicar ao bispo Gessé o que o senhor fez aqui. Mas o que foi que eu fiz? O senhor casou uma mulher que não é virgem, de véu e grinalda? O senhor não sabe o que é pecado? Eu disse, eu não sei onde é que isso é pecado. Nem é pecado na minha Bíblia, nem é pecado em Pernambuco de lá em cima. Então, não estou vendo pecado em homem, não. Não, mas véu e grinalda só para quem é virgem. Você não sabia dessa, não? Aí tinha uma moça lá, chamada Marisa. A Marisa era uma espécie de secretária da igreja. A Marisa tinha mania de brincadeira, me chamava de pastorzinho. Aí a Marisa viu meu sufoco lá, né? Aí a Marisa, quando todo mundo foi embora, a Marisa disse, pastorzinho, cara, é o seguinte, ó, tá vendo essas beatas aí? As filhas dela andavam comigo no mundo, né? Nas gandaias. Nenhuma delas tem filha virgem mais. Conheço toda a história delas toda. Enquanto eu olhando para a vida dos outros, eu olhando para a vida da filha dela. Então, não esquenta a cabeça mesmo, pastor. Enquanto eu estou fazendo esse casamento bonito que você está fazendo aí, por quê? Porque as pessoas ainda estão ligadas ao passado das pessoas, né? Então, se o sujeito é traficante de droga, cuidado que ele vai vender droga aqui, cuidado que ele vai fazer coisa aqui. Não, sabe que Deus pega as coisas ruins e transforma em coisas boas. Amém? Estou dizendo isso para vocês porque nós agora vamos fazer o ato profético e eu vou fazer em 2 etapas, porque primeiro eu vou fazer só com os pastores, depois os pastores aqui vão fazer com toda a igreja. Amém? Qual é o nosso objetivo, a nossa ideia? É abençoar vocês sem conhecer a história de cada um, é abençoar para que o Senhor coloque toda a sua vida diante da presença dele, no prumo dele, do jeito dele, da maneira dele, na bênção dele. Às vezes tem coisa errada na sua vida que você não sabe. Você está fazendo uma coisa de um jeito e de repente não é isso que Deus quer. Né? Não é que seja pecado, não é nada disso, mas de repente você está fazendo uma coisa que Deus queria que você fizesse outra. Então nós hoje vamos fazer um ato profético de bênção da sua geração. A bênção da sua geração, seja para trás, seja para frente, seja acerca dos seus pais, seja acerca dos seus filhos, os filhos que vão nascer ainda, mas que Deus entre na sua geração, como entrou na de Raab, entrou na de Ruth, entrou de Ana, de Maria, de todo mundo, entrou e transforme toda a sua vida numa vida de gerações abençoadas. Que você daqui para frente, você comece a ver
a prosperidade de Deus chegando na vida de todo mundo. Quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, a palavra abundância no português, para a gente, significa muito dinheiro, muitos bens, né? Abundância é isso, ter casa, dinheiro, carro, essas coisas todas. Na verdade, quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu vou parafrasear para você, essa frase para vocês do que ele disse. Eu vim para que vocês tenham uma vida juntamente comigo. Eu vim para que eu faça parte da vida de vocês. Porque vocês me tendo, vocês têm tudo. A minha presença vai dar tudo na vida de vocês. Porque às vezes nós somos muito religiosos, frequentamos a igreja, fazemos todos os dogmas da igreja, mas a presença de Deus está longe da gente. E na verdade o que Ele quer é fazer parte da nossa vida. Então, hoje, a nossa intenção é uma restauração das nossas ações e de tudo que Deus precisa colocar em seu devido lugar. Amém? Aliás, a apóstola Ruth já botou aqui um gasofilaço aqui, que ela pediu para me tirar a oferta. Eu já tentei, isso aqui é para oferta, né? Bota aqui no meio, por favor. Eu já tentei ser igual esses pastores aí que sabem que tinha que tirar a oferta, que eles tinham dinheiro pra caramba, mas eu até hoje não aprendi. E a gente acabou não aprendendo também. A culpa é dele, né? Não, né? Eu não conheço essas malandragens de arrancar dinheiro do povo. Tem uma coisa que a gente não aprendeu com ele. Por isso que nós estamos duros. Teve um dia que um gaiato falou isso para mim. Eu me admiro você, Ventura. Você com 50 anos de ministério, ainda não comprou uma fazenda, não comprou não sei o quê, não comprou isso. Mas a minha intenção quando eu fui chamado era outra, era servir a Deus. Mas de qualquer forma, irmãos, vamos agora falar sério. Porque a apóstola Ruth faz uma festa como essa, faz um seminário como esse, e naturalmente tem gasto, né? Tem comida, tem café, tem a luz, tem o som, tem muita coisa para gastar, e a gente precisa, numa hora dessa, ser solidários e chegar junto aqui também, né? Numa oferta abençoada. E quando for na igreja de vocês, vocês também têm que fazer um levantamento de uma oferta abençoada para que a gente ajude a nossa irmã. Envelope, cadê o envelope? Tem envelope aí? Aqui não tem. Dá o envelope aí, por favor. Aqui tem Pix. Tem um Pix aqui, ó. 42 382 136 0001 53, Ministério Apostólico Videira. Para pegar. Aqui, todos estão para pegar o Irmã, não, cuidado. Estou morrendo de sede. Amém, irmãos? Vamos dar uma oferta tá abençoada aí para ajudar a nossa amada apóstola e a nossa igreja aqui. E que você seja abençoado. Se tiver dinheiro, paga Pix. Se tiver Pix, dá um cheque aí, pré-datado. Pré-datado para daqui a meia hora. E se Deus quiser, vai ser bênção pura. Glória a Deus. Cadê a apóstola Ruth? Irmã, isso aqui é óleo? É óleo rosa? É, mirra. Mirra. Uhum. É gelado? Por favor. É assim mesmo, tá? É rosinha. Então, obrigado. Amém, irmãos? Vamos orar então para que Deus abençoe a oferta que sai da sua mão. A oferta enquanto é nosso bolso chama-se dinheiro. Depois que a gente bota na oferta do seu livro para botar no gasofilaço, ela se chama oferta. E Deus abençoe as ofertas de todos nós. A oferta fala, a oferta tem voz, a oferta intercede por nós diante do Senhor. E que agora você possa abençoar poderosamente, financeiramente, todos vocês. Eu gostaria, irmãos, de que todos os pastores do Evangelho Pleno da nossa rede apostólica, eu gostaria que todos eles fossem ricos, bem ricos mesmo. E gostaria que, além da riqueza, eles tivessem uma outra virtude, fossem todos fiéis.
Aleluia. Não adianta nada ser rico sem fiel, né? Eu quero ser rico, mas também ser fiel. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, te rendemos graça por tudo, pedimos a Tua bênção. Trazemos a nossa oferta de amor, amado, para ver a Tua obra prosperar, crescer e cada vez mais ver a Tua bênção em nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a Tua bênção por cada uma pessoa que está aqui nesta hora. Que todo esse trabalho seja feito para a honra e para a glória de Teu santo nome, Pai amado, porque a Tua palavra diz, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa oferta que está me dando é para a Tua glória, Senhor amado. Essa reunião de hoje foi para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer e colocar aqui, a sua bênção ou o seu pix. Os pastores, tem os pastores aqui na frente agora. Eu estou mandando uma primícia, eu estou que nem o Nilton, eu quero a vez. Estou passando aqui do lado. Tá? Da minha primícia. Já mandou? Já, mandei uma do Itaú. Itaú? Senhor, meu Deus, abençoa a tua filha neste momento, amado, receba a primícia que ela me entrega agora e abençoa a vida dela, para que haja prosperidade financeira na vida da Ruth, que ela possa superar toda a sua dificuldade financeira, ser abençoada e ter tudo aquilo, Pai amado, que o Espírito Santo permite sobre a vida dela. Eu te abençoo e profetizo que dias muito melhores virão.